Olá, muito boa noite. Todos sabem, meu nome é Fernando. Pessoal, desculpem a má qualidade do vídeo que vai sair, mas nesse momento eu não estou muito preocupado com isso, porque eu gostaria de compartilhar, infelizmente, uma situação difícil. Sei que muitos estão sofrendo, talvez até de maneira pior que eu. Peço a Deus perdão se de alguma forma eu estiver reclamando, mas eu acho que é mais digno reclamar, de repente Deus usar a minha vida para tocar o coração de alguém, do que pessoas que roubam a gente o tempo todo, políticos gananciosos, pessoas que têm destruído cristãos no mundo todo, pessoas que batem suas esposas, seus filhos, enfim. Peço desculpas aí se a minha reclamação para muitos for fútil. É só não se importar com o vídeo, não se importar comigo, ou o que seja. Pessoal, só para o pessoal entender, eu fui demitido há pelo menos um mês. E eu fui demitido pelo simples fato de não concordar com o baixo salário que a empresa nos pagava pela quantidade de coisas que nós fazíamos. Eu entendo que num momento difícil como esse, que a gente vive agora de recessão no mundo, a gente tem que se sujeitar para ter o pão de cada dia. Mas o ser humano, ele só pode se humilhar para Deus. Assim, as empresas, eu não sei qual o pensamento da diretoria, qual o pensamento dos empresários, que exploram a mão de obra, exploram a pessoa como se ela não valesse nada. Só um exemplo para citar essa minha indignação. Eu sei que uma empresa, vamos supor que eu trabalhava como controlador de acesso. A empresa que eu trabalhava, aqui assinou a minha carteira, ela fez um contrato lá com o empresário o meu serviço vale para essa empresa R$5.000. E o máximo que a empresa que me contratou ela me repassa, contando já com todos os descontos, não chega a R$1.800, contando com tudo que eles descontam da gente. O salário base na minha carteira não chegava a R$1.400. Trabalhava numa escala de 4 dias de trabalho durante 12 horas e folgava 2 dias. Essa é a pior escala que tem, uma das piores, na verdade, né? Então, além disso, a minha função era controlador de acesso, isso na carteira de trabalho. E o que a gente fazia no posto de trabalho era totalmente contrário. Além dessa parte de controlar o acesso, serviço de porteiro, na verdade, a gente era porteiro, controlador de acesso. A gente trabalhava como guarda-volume, que era ficar guardando as bagagens dentro do hotel, além do trabalho de vigilante.
Eles falam que não é a postura que a gente tinha lá. Não era de vigilante, porém eu servia o exército. Eu sei o que é uma postura de segurança, eu sei o que é uma postura de um recepcionista e de um controlador de acesso. A postura à frente de um estabelecimento comercial, seja ele qual for, uma pessoa à frente, de pé, numa postura ereta, é de um vigia, de um vigilante, de um segurança, não de um controlador de acesso. O controlador, ele vai estar sentado em um lugar, ou mesmo que ele esteja de pé, ele vai confirmar as pessoas que entram e saem do estabelecimento comercial que você está prestando um serviço. Isso é um controlador de acesso. Nesse local que eu trabalhava, além de fazer o controle das pessoas, funcionários, prestadores de serviço, visitantes e demais pessoas que entravam na parte dos funcionários, a gente também fazia parte de vigilante, ficava como segurança à frente do hotel e ajudava também, auxiliava na guarda dos pertences, né, dos hóspedes do hotel. Isso, para mim, acarreta em dupla função, tá? Bom, por conta disso, eu discuti algumas vezes com a minha liderança, colocando meu ponto de vista de que eu acreditava que aquilo estava errado. A gente ganhava um salário mínimo, praticamente, pela ampla função daquilo que a gente desempenhava no local de trabalho. Então, eu não concordava com aquilo que a gente estava recebendo pela quantidade de coisas que a gente fazia. Outra questão que também eles não gostaram, por exemplo, no hotel que eu trabalhava, a guarita que a gente ficava revezando, ela tinha uma fossa que ficava embaixo da guarita, e a tampa dessa fossa, ela era furada. Toda vez que alguém ia no banheiro, ou mesmo a pessoa que jogava as coisas do restaurante no ralo, todo aquele odor ia para dentro da guarita. E eu, juntamente com a equipe, a gente fazia a recomendação para o pessoal da manutenção, para dar uma olhada. O pessoal fazia pouco caso, fingia que esquecia. A gente passou isso para a nossa supervisão e os caras faziam vista grossa. Chegou um momento... Desculpa, gente, aqui eu tô na laje, tá meio frio aqui. Chegou um momento que a gente teve que chamar a governanta, que é uma das pessoas de liderança do hotel, falar para a pessoa da contabilidade, falar para o gerente. Isso acarretou um investimento do hotel para poder tampar aquela fossa e mudar a guarita de posição, deixar um ambiente para que a gente pudesse trabalhar. Isso deixou o pessoal de orelha em pé, porque eu sempre estava à frente das coisas, eu sempre estava questionando. Eu assumo que algumas vezes eu cheguei atrasado no posto de trabalho. Porém, eu nunca faltei. Eu nunca levei um atestado. O dia que eu senti dor, depois que eu peguei uma mala pesada lá no hotel, no momento eu senti uma fisgada no ombro. Porém, eu continuei trabalhando, porque eu estava com o corpo quente. Eu continuei trabalhando como se nada tivesse acontecido, porque
eu precisava trabalhar, eu não ia ficar reclamando. Sentia dor, pá, aquele dia, aí passou. Quando foi umas 2 semanas depois, senti muita dor. Eu estava no local de trabalho, aí eu passei para o meu supervisor, isso está documentado. Pedi para que ele me liberasse, que eu já estava pagando o convênio, estava descontando da minha folha. Pedi para que ele autorizasse que eu saísse mais cedo para poder passar no pronto-socorro, porque eu não sabia até que horas, né, que horário que eles poderiam me atender. E eu queria ser liberado quanto antes para poder voltar à minha rotina de trabalho normal, não queria ficar faltando. Pois bem, naquele mesmo dia, eu agora não recordo a data, acho que foi em final de outubro, ano passado, o médico me atestou com bursite. Eu nunca tive bursite, eu nunca tive tendinite, uma coisa dessa. Eu servi exército, fiquei 7 anos no exército. Eu trabalhei com mais quase 10 anos ou mais no telemarketing. Eu sempre peguei peso, sempre ajudei, sempre fiz esforço, sempre fiz exercício. E isso não me atrapalhava. Pois bem, aí passou o tempo, eu consegui, depois de tomar a medicação, eu já não sentia tanta dor, já estava acostumando, já estava levando em banho-maria, não queria perder o emprego. Quando começou os comentários sobre essa doença que começou a circular no mundo, eu fiquei preocupado. Quando disseram que tinha o primeiro caso aqui em São Paulo, na região do centro, eu manifestei a minha posição, dizendo que como estava esse vírus estava se proliferando, a gente deveria ter cuidados, como o pessoal estava alertando já na internet, de usar máscara. O pessoal do hotel às vezes também trabalhar com máscara, luva. Ninguém deu atenção. Aí passou o tempo, aí o pessoal falou que não era para usar máscara, que não era para... Eu passei para minha supervisão, falei que era um descaso deixar a gente trabalhar do jeito que a gente estava trabalhando, sem as condições necessárias. E eles não deram muita atenção. Aconteceu na mesma semana que eu reclamei sobre essa questão da máscara, da gente se prevenir, teve o carnaval, ali na primeira semana do mês de março, final de fevereiro para começo do mês de março. Eu estava apreensivo quanto a isso. E aconteceu junto disso que um amigo meu do serviço, ele encontrou na comida que a gente se servia, comia a comida que o hotel fornecia, a gente não tinha vale-refeição. E o pessoal estava discutindo, né, porque algumas vezes a comida não era a melhor de todas, né, mas para mim era indiferente, porque eu sempre comi o que estava na mesa, nunca fiquei fazendo desdém com alimentação. Mesmo no quartel, eu comia tranquilamente, não tinha problema com questão de comida, né? Então, aconteceu que o pessoal ficou questionando sobre a questão de quem poderia ter ou não um vale-refeição, se era possível. Porque meu amigo, naquela mesma semana, ele encontrou na comida do restaurante lá, encontrou uma larva, que poderia ser uma larva da salada. Ele disse que foi na carne. Então teve uma discussão lá e ele levou essa informação para o gerente e tal, e o pessoal não gostou muito. O que culminou na minha demissão foi que eu dei a seguinte opinião no grupo do trabalho, né?
da minha empresa, que é a empresa terceirizada. Eu dei a opinião seguinte, falei, pra mim a comida tá perfeita, mas vocês deveriam analisar quem quer o vale-refeição, que é a pessoa que quiser a vale-refeição, dá essa opção para a pessoa, da pessoa ter o vale-refeição. Eu só falei isso, eu não julguei o fato de ter achado larva na comida, não falei nada disso, eu simplesmente dei opinião. Como eu estava já meio queimado, porque eu quando estou nervoso eu falo o que eu penso, e as pessoas não gostam disso, as pessoas gostam que você simplesmente seja não tenha opinião. Você tem que cumprir aquilo que é determinado, mesmo que não tiver do seu agrado, você tem que simplesmente cumprir. Não, tranquilo. Eu dei essa minha opinião de que eu achava que a pessoa que quisesse o vale-refeição pudesse ter esse benefício para não ser obrigado a comer a comida do hotel. E quem tivesse essa opção não poderia nem entrar no refeitório. Aí, o que aconteceu? O gerente do hotel estava em viagem, ele estava por conta do carnaval, e foi me passada por uma pessoa de confiança que, por conta disso, talvez eu fosse mandado embora. Eu não acreditei muito, eu fiquei assim, eu achei que estava bem. Eu sempre fui responsável em tudo que eu pudesse fazer lá para poder facilitar o serviço para todo mundo. Eu até fazia a mais do que era meu serviço, além da parte... Eu tomava conta da parte administrativa, que era pedir novos relatórios, informar as pessoas que estavam entrando nova ou que era para tirar da lista. Tinha todo esse cuidado. E culminou que quando o gerente voltou, ele deve ter dado a ordem lá pro pessoal da minha empresa, e a minha empresa que eu prestava serviço, a que eu era contratado, decidiu me demitir. Isso foi no dia 2 de março. Foi uma segunda-feira que eu estava pronto para assumir o serviço. Meu supervisor me abordou e disse que eu estava sendo desligado, que não era nem para eu cumprir aviso prévio. Naquele momento, tudo bem, mandou embora. Infelizmente eu não estava esperando, eu achei que eu estava indo bem. Eu sei do meu potencial, sei da minha capacidade, mas é a segunda vez que eu erro dessa forma, que eu tomo as dores das pessoas para mim, mas porque eu acho também que as empresas não dão o devido valor ao funcionário. Bem, fui demitido, recebi a minha rescisão, recebi as coisas que era para receber e paguei as contas que eu estava atrasado, né? Paguei o aluguel do mês, paguei mais 2 meses que eu estava devendo para o dono da casa, paguei as contas de luz e água, além de internet e também conta do telefone celular. Como estava na primeira semana de surto, né, dessa doença, eu acabei fazendo compra com a minha esposa, fomos no mercado, compramos aquilo que a gente achava necessário para a gente poder guardar, e também fizemos algumas outras compras. Eu achei que estava tudo certo para receber o fundo de garantia, e no dia que eu fui lá na agência da Caixa Econômica, eu já tinha cadastrado uma conta corrente pelo aplicativo. Acabou que eu realmente recebi, eu recebi a multa de 40%, porém, o fundo de garantia em si, eu não consegui sacar naquele dia. O agente da Caixa Econômica, ele disse que a chave de segurança que eu tinha lá
era somente para sacar a multa de 40% que já tinha sido depositado na minha conta, na conta Next. Aí eu achei estranho, aí liguei pro rapaz da contabilidade, aí eu pedi uma nova chave para ele e foi dada uma outra data, a data do dia 25 de março. O que aconteceu? Eu e minha esposa pegamos uma gripe forte. Aí eu tive que sair no primeiro final de semana que a gente ficou impedido de transitar livremente pelas ruas. Foi dado a ordem do Ministério da Saúde. Aconteceu que eu tive que sair para comprar remédio. E nesse dia, infelizmente, eu acabei não foi num sábado à noite, eu acabei perdendo a minha identidade. Quando foi na segunda-feira, que era para eu receber, eu já tinha comprado máscara porque eu decidi me prevenir. Já tinha comprado, ainda não tinha álcool gel nos mercados aqui perto. Então eu fui na caixa levando minha carteira de trabalho, CPF, e acabei não levando a minha certidão de nascimento. E lá o agente da caixa, ele falou que infelizmente não era possível fazer a transação sem ter o documento físico. Por conta dessa burocracia, eu não pude receber o fundo de garantia. Aí nessa correria eu acabei verificando lá que houve, acho que uma tentativa de transferência para minha conta corrente, a conta Next. Porém, eu acho que houve alguma falha no sistema da Caixa Econômica e a transação não ocorreu. Eu verifiquei que na minha conta corrente, na hora que eles fizeram a transação, foi gerado um número a mais como dígito da minha conta corrente. Eu tentei entrar em contato com o saque da Caixa Econômica o que diz respeito ao fundo de garantia. Eu tenho as ligações gravadas, fiquei pelo menos 30 minutos aguardando para falar com algum atendente, mas eu não fui atendido. Eu fiz uma reclamação porque eu baixei o aplicativo do Procon. Fiz uma reclamação, foi ontem, né? Ontem à noite. Acabei fazendo a reclamação ontem à noite, sexta-feira. E tenho prazo de 5 dias para receber a resposta do Procon. Talvez eu não receba nada. Eu tô meio descrente de que isso possa acontecer. Infelizmente, eu não tenho como sair para fazer uma entrevista, porque eu sei que eu preciso ser responsável na hora da entrevista de dizer que eu estou apto ou não a trabalhar. Se eu tiver que fazer algum esforço físico e como eu não tenho como ir até um pronto-socorro para poder falar da dor que eu estou sentindo no ombro, eu estou me automedicando sabendo que isso é errado, mas eu não tenho outra coisa a fazer. Eu não posso colocar a minha esposa em risco, a minha sogra em risco, meu sogro, indo ao pronto-socorro e de repente voltando com essa praga aqui para dentro de casa e acabando em uma situação muito pior. Sinceramente, eu não sei o que fazer. Eu orei a Deus já algumas vezes, eu não sinto uma melhora no meu problema. Sinto que meu braço agora, do meu lado direito, eu não tenho mais a mesma habilidade. Eu sinto que eu não consigo segurar
coisa muito pesada já no meu braço direito. O que eu quero pedir a você que vê meu vídeo, que você... Eu vou deixar, se possível, abaixo do link os dados da minha conta corrente. Se Deus tocar no seu coração de você me ajudar, eu não quero que você me dê nada se não for do seu coração. Gostaria que, se alguém puder me ajudar, porque eu não tenho como dar entrada agora no fundo de garantia, eu não sei o que vai acontecer, se eu vou conseguir receber, e não sei quando eu vou conseguir passar no pronto-socorro com segurança para poder falar do meu problema. Se você puder me ajudar, que seja de coração, que não me faça falta. O que você puder fazer, para quem você puder compartilhar, uma seguinte coisa. Eu tive uma necessidade parecida há uns 2 anos atrás, e as pessoas em quem eu mais confiava, elas, em palavras, praticamente me traíram, né? Eu não deixo de amar essas pessoas, porque é uma coisa que Deus colocou na minha vida e eu tenho que levar isso. É minha cruz. Eu não vou deixar de assumir essa minha responsabilidade. Se você não quiser me ajudar, você não tem obrigação, ninguém tem obrigação. Só peço que você pese as suas palavras, se você tiver que fazer algum comentário, alguma colocação. Se você me der alguma coisa, algum valor, e se você quiser de volta, eu prometo que eu vou devolver. Eu peço que na descrição do vídeo, ou se você tiver meu número no privado, aí no Messenger ou no WhatsApp, se você me conhece, coloque uma mensagem com o valor que você doou para mim, com o número da sua conta, o número da sua agência, os seus dados bancários, para que eu possa te devolver assim que eu tiver a devida condição. Eu nunca, na minha vida toda, eu nunca fiz conta de dinheiro. Talvez por isso eu esteja com tantos problemas. Eu nunca me dei conta, fiz conta de dinheiro. Tudo que eu tinha não era meu. Eu sempre fiz questão de dividir o que eu tinha. Sempre que eu estive na igreja, eu dava meu dízimo, eu ofertava. Quando eu saí da igreja, as pessoas simplesmente praticamente não se importaram que eu saí da igreja. Eu não era um visitante, eu não era um frequentador. Eu era um membro da igreja. O que se dizia igreja? Uma irmã da igreja me ligou uma vez, mas ela disse que ela ligou errado. Ela queria falar com outro Fernando. O que eu tenho para dizer é o seguinte: eu preciso de ajuda. Sei que muitos precisam de ajuda, talvez mais do que eu. Se você puder me ajudar, me ajude de coração. Não me ajude por obrigação. E se você tiver que deixar alguma mensagem, por favor, eu peço que você tenha misericórdia, tenha compaixão. Porque eu sei que Deus está permitindo esse momento por
algum propósito. Eu estou muito triste porque eu sempre sonhei com algo diferente nessa altura da minha vida. Como diz a palavra, nós planejamos, mas é Deus quem decide aquilo que acontece. Eu estou passando por isso hoje, sei da minha responsabilidade, sei que eu não sou melhor que ninguém e sei que vou sofrer muitas críticas por conta desse vídeo que eu vou postar. Deus diz em sua palavra que os humilhados serão exaltados e os orgulhosos serão abatidos. Eu creio no poder de Deus, na palavra de Deus, mas hoje, como irmão em Cristo, eu digo infelizmente pela minha falta de cuidado com as coisas. Talvez eu não tenha sido tão zeloso com as coisas de Deus como eu deveria ser. Esse é um momento que eu queria, na verdade, estar vivendo ao contrário. Eu queria ter a condição de ajudar um irmão. Eu queria ter a condição hoje de montar uma cesta básica. Hoje eu queria ter a condição de abrir uma conta para alguém que é necessitado e poder depositar algum dinheiro para que essa pessoa tivesse o necessário. Deus tem um projeto na minha vida. Deus sabe do meu coração. Deus sabe das minhas ambições. Algumas carnais, porque eu sou ser humano, mas muitas sociais e espirituais. Porque eu sei que tem muita gente sofrendo muito mais do que eu. E se eu tivesse condições de verdade, de coração, eu estaria ajudando, ao invés de pedir. Mais uma vez, quero mencionar um amigo, talvez eu já tenha mencionado ele em outra ocasião, que também está passando por um momento difícil. Eu sei que ele vai superar, porque ele é guerreiro. Meu amigo Miranda, se você ver esse meu vídeo, eu te agradeço muito. Eu te devo milhares. Pode ter certeza, Deus tem um projeto na minha vida. Eu gostaria que esse vídeo em especial você acreditasse em mim. Acredite em mim. Me ajude. Quem puder me ajudar financeiramente, eu vou devolver. Se você tiver meu número no privado, no Messenger, de alguma forma, ou que você quiser, você dizendo que vai me emprestar e que você quer de volta, com certeza eu devolverei. Como eu disse, não consigo dar entrada no fundo de garantia. Sendo assim, também não consigo dar entrada no seguro-desemprego. O meu ombro direito, estou com bursite, estou tomando a medicação sem orientação médica, para conseguir ajudar pelo menos a minha esposa a fazer as coisas em casa. Eu até tenho um pouco de paçoca aqui que eu queria sair para vender, mas eu tenho medo da Guarda Civil tomar esse pouquinho que eu tenho, que não dá nem R$20 de mercadoria, pelo medo de que eu passe esse vírus para alguma pessoa.
Até mesmo eu, se estivesse na rua, talvez não comprasse, porque eu sei, é uma questão de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então é isso, gente. Eu vou compartilhar esse vídeo. Se você puder, compartilhe para outras pessoas. Se você for meu amigo, se você me conhece, sabe da minha índole, sei que muitos vão me jogar pedra, eu sei. Mas só Deus sabe do meu coração. Eu nunca fiz nada pensando só em mim. Mesmo quando eu errei lá com a empresa, toda vez que eu pedi desculpa, eu reconhecia meu erro, eu sou estourado. Talvez seja de família isso, não tem jeito. Mas eu digo que Deus tem um projeto na minha vida e eu gostaria que você me ajudasse hoje. Eu jamais pensei em passar numa situação dessa. Só para completar, eu sei que tá longo e chato, né? Só para completar, meu pensamento hoje, como em algumas vezes, era só desaparecer, me enfiar em um buraco qualquer no mundo aí, sumir da vista da minha esposa, sumir da mente da minha família, desaparecer. A ideia era essa. Eu resolvi gravar esse vídeo. Eu sei que as minhas ideias não são bem aceitas dentro da minha família. Talvez eu seja antiquado para muitas coisas, mas cada um é um, né? Eu respeito a individualidade de todo mundo. Quando a pessoa acerta, eu aplaudo. Eu vejo que a pessoa está crescendo, eu fico feliz. Eu vejo que a pessoa está triste, eu tento ajudar. Mas eu sinto que algumas pessoas jogam muito, dependendo da situação que você passa, ela prefere te deixar mais abaixo do que você já está. Ela prefere te humilhar. Ela prefere te humilhar ao invés de estender a mão. Eu tenho pessoas que são exemplo de vida para mim. Por esses exemplos, hoje eu seria um empresário se eu tivesse o apetite, talvez, que essas pessoas tiveram, que são meus exemplos de vida. Talvez eu estaria numa outra posição. Mas eu estou aqui. Eu não vou cair. Deus tem um propósito na minha vida. E eu vou dar continuidade. Se alguém puder me ajudar, e eu agradeço de coração, meus amigos, aqueles que
um dia passaram por mim. Se você puder me ajudar, depois no privado me manda o valor que você depositou, se você pôde contribuir com alguma coisa. Se inscreve no meu canal, se possível. Vou compartilhar algumas experiências pessoais. Espero que futuramente, se não der certo aqui no YouTube, eu consiga passar em algum médico, melhorar desse ombro e voltar a procurar um emprego, passar em entrevista, levar a vida de uma forma digna, como todo trabalhador no Brasil, no mundo. Agradeço a quem puder, a quem estiver ouvindo essa mensagem. Se você está numa situação difícil, que Deus te abençoe, que Deus mantenha a provisão da sua casa em dia, que não lhe falte o alimento, que não lhe falte o dinheiro para pagar as suas contas principais. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, que Deus proteja os teus filhos, o seu povo. Até aqui Deus tem me ajudado. Embora não consiga entender esse momento, vou continuar. Desculpem aí se você perdeu tempo assistindo esse vídeo. Espero que Deus toque seu coração, se for da vontade dele, que você possa me ajudar, se for da vontade de Deus. Obrigado a todos. Uma ótima noite e um bom domingo para todos. Fique com Deus.